Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta ao canal e hoje eu vim trazer atualizações sobre o caso Vitória. Esse é um caso extremamente triste que tem sido noticiado em grande massa aqui no Brasil, está todo mundo acompanhando de perto esse caso, principalmente por causa da natureza cruel que aconteceu este crime, que chocou a todos. Houve muita informação desencontrada nos últimos dias, teve gafes ao vivo de apresentadores, como por exemplo da Patrícia Poeta, culpabilização da vítima, eu vi isso muito acontecer, tudo isso nos últimos dias após confirmar que a Vitória havia sido encontrada sem vida. E também tiveram aí várias atualizações do caso, então vou trazer tudo o que temos até agora aqui para vocês. Como esse caso é extremamente recente, pode ser que algumas informações sejam corrigidas, porque a investigação ainda está em andamento, ainda está sendo elucidado este caso. E como eu falei para vocês, houve muita confusão aí entre nomes de pessoas próximas à Vitória que eu vou falar para vocês. Antes de eu continuar, não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, deixar o seu comentário, me siga também na rede social que estará aqui na tela. É rapidinho e tudo isso apoia muito o meu trabalho para que eu continue trazendo novos casos aqui para vocês. E bora para o vídeo de hoje. Bom, para quem não sabe, eu estou falando da menina Vitória de Cajamar, que desapareceu no dia 26 de fevereiro, uma quarta-feira, após sair do seu trabalho. Ela trabalhava na época em um shopping em Cajamar e saiu por volta das 11 horas da noite de lá para ir até a sua casa. Câmeras de segurança gravaram o momento em que a Vitória pegou um ônibus que ela tinha que pegar no trajeto para sua casa, e naquele dia o carro do seu pai estava infelizmente quebrado e por isso ele não pôde buscá-la como ele fazia de costume. Para chegar até sua casa, a Vitória teria que pegar ônibus e também teria que andar em um trecho bem vazio e escuro, cerca de 15 minutos a pé até a sua casa, e durante o trajeto ela chegou a enviar áudios e mensagens para uma amiga dela dizendo que estava com medo de dois rapazes que entraram com ela no ônibus e também de dois homens que estavam em um carro que a assediaram depois que ela desceu do ônibus. Ela desceu sozinha ali no ponto final, em Ponunduva, o bairro na zona rural de Cajamar, onde ela morava com a sua família, e depois disso ela não foi mais vista. E após uma semana de buscas, cães farejadores da Guarda Civil Municipal encontraram o corpo dela na quarta-feira, no dia 5 de março. Ela estava a cerca de 5 quilômetros de distância da casa onde ela morava com a sua família, que ficava ali em uma zona rural de Cajamar. O local era uma mata fechada, onde o corpo dela foi encontrado e o corpo já foi deixado lá sem vida. Um dos maiores suspeitos do caso inicialmente foi o Gustavo Vinícius, ex-namorado da Vitória, com quem se relacionou por cerca de 4 meses e que havia terminado há um mês aquele relacionamento. E ele teria apresentado inconsistências em seu depoimento para a polícia, e por isso foi solicitada uma prisão preventiva pela Polícia Civil. Porém, a Justiça não acatou este pedido por falta de provas. O juiz Marcelo Henrique Mariano negou o pedido de busca também e apreensão na casa do Gustavo pelo fato de ele ter entregue o celular de forma espontânea. Então o juiz não aceitou a prisão e nem o mandado de busca e apreensão que seria feito na casa do suspeito. Segundo o inquérito da Polícia Civil, o Gustavo relatou em um primeiro depoimento que havia combinado com a Vitória de buscá-la no ponto de ônibus, onde ela desceria ao retornar do trabalho. Então, após ela retornar ali e descer do ônibus, ele daria uma carona até a casa dela, para ela não fazer aquele trecho a pé. Porém, segundo o seu relato, ele acabou desistindo de dar essa carona para se encontrar com uma outra mulher. Então, na noite em que a Vitória desapareceu, ele teria passado a noite com essa mulher, e esse era o álibi que o Gustavo Vinícius havia apresentado para a polícia. Essa mulher foi chamada na delegacia e confirmou que ele chegou à sua casa por volta das 10 horas da noite e permaneceu até por volta das 4 horas da manhã. E o Gustavo também alegou que deixou a casa dela na madrugada do dia 27 para trabalhar como ajudante de mudança. Então ele teria passado a noite do dia 26 para o dia 27, que foi quando a Vitória desapareceu, na casa dessa mulher. Porém, pelos extratos de geolocalização, os investigadores afirmaram que, na verdade, o Vinícius esteve no mesmo local que a Vitória, entre os dias 25 e 28 de fevereiro. Essa situação acabou sendo entendida como uma contradição em relação ao seu depoimento, de que ele estava em outro lugar no dia 26 de fevereiro e também de que não via a Vitória há meses. Então, esse seria o ponto aí de divergência em seu depoimento.
Porém, para o juiz, as geolocalizações disponíveis usadas pela polícia para colocar o Vinícius como um investigado, neste caso, não são confiáveis para afirmar que ele e a Vitória estiveram no mesmo local na noite do desaparecimento, porque ambos residem a menos de 2 quilômetros de distância um do outro. Então essa foi a alegação do juiz. Porém, teria que verificar aqui onde fica a casa dessa mulher que o Gustavo alegou estar no momento do desaparecimento da Vitória, se fica próximo da casa da Vitória e da casa do Gustavo ou não, para confirmar se ele está falando a verdade ou a mentira. O fato é que os dados de geolocalização dele confirmou que ele esteve na região no dia 26, na noite do desaparecimento da Vitória. A Vitória chegou a enviar mensagens para o Gustavo, pedindo uma carona a ele, porém ele disse que não conseguiu responder essas mensagens porque ele estava acompanhado daquela mulher. Aí ele falou que só acessou o WhatsApp por volta das 4 horas da manhã. Além disso, os familiares da Vitória também enviaram mensagens a ele expressando preocupação com o desaparecimento dela, porém ele teria respondido apenas com um ok. E tudo isso fez com que Gustavo Vinícius se transformasse em um suspeito deste crime. E tem mais, um carro Toyota Corolla da cor prata havia sido emprestado por um vizinho da Vitória ao Vinícius. Esse vizinho se chama Michael. Ele teria emprestado esse carro na noite do desaparecimento e os investigadores indicaram que o Gustavo Vinícius passou com esse carro perto do local onde a Vitória estava quando ela desceu do ônibus. Esse Corolla foi apreendido pela polícia e lá dentro encontraram um fio de cabelo feminino. Esse material está sendo analisado hoje pelo IML, o Instituto Médico Legal, para verificar se pertence à Vitória. E até agora não foi publicado esse resultado de exame, que demora alguns dias aí para ser feito. Agora, uma grande confusão que aconteceu neste caso foi entre o ex-namorado da Vitória, Gustavo Vinícius, e o atual ficante dela, porque ambos se chamam Gustavo. O ficante dela, que também se chama Gustavo, chegou a se manifestar a respeito dessa confusão, porque começaram a noticiar que ele havia sido preso. Tá uma bobagem dessa. Meus parceiros, tá aqui o Liro, tá? O Liro tá aqui, ó, tô bem tranquilo. Tô de boa, tô suave. O que eu tinha pra falar eu já falei. Não tenho nada mais pra contar. Não devo pra ninguém. Todo mundo sabe. Demorou, meus parceiros? Então esse cara que estudou aí, ó, tá de parabéns, hein? Acompanha o próximo story aí, ó. Tá de parabéns, eu tô preso, hein? Lembrando que eu tô preso. E pelo que eu vi, ele se chama, na verdade, Gustavo Lira e o ex-namorado se chama Gustavo Vinícius. O Gustavo Lira também prestou depoimento para a polícia, mas até agora não tem maiores informações sobre isso. O principal suspeito até então era o Gustavo Vinícius. Porém, tem novas atualizações sobre este caso que eu vou contar aqui para vocês. No total, ao menos 7 pessoas estão sendo investigadas pela polícia por suspeita de terem tido algum envolvimento no caso da Vitória. E vingança e ciúme são algumas das hipóteses apuradas para tentar explicar a motivação do crime. Ontem, na sexta-feira, dia 7 de março de 2025, a polícia apreendeu 3 carros para passar por perícia. 2 deles já passaram por essa perícia e tiveram digitais coletadas, e um deles é um Chevrolet Corsa branco que chegou até o departamento policial conduzido por uma das testemunhas. Ainda na manhã de sexta-feira de ontem, o motorista foi liberado, porém o automóvel permaneceu no local para ser periciado. A polícia científica apreendeu também no interior do veículo uma blusa rosa, um par de chinelos e os tapetes do carro. Eles também pegaram algumas ferramentas que tinha ali dentro e foram encontrados fios de cabelo no porta-malas. Os peritos também aplicaram luminol no automóvel, uma substância que reage ao entrar em contato com o sangue, mesmo se o local já tiver sido lavado. E um cão farejador sinalizou para o volante do carro e também para o banco traseiro. Esse cachorro é utilizado para identificar odores como sangue e cadáver. Então, o cão farejador farejou algo desse tipo ali dentro do carro e indicou aos investigadores. Todo o material foi coletado e foi enviado ao IML e ao Instituto de Criminalística para determinar o que de fato aconteceu ali naquele carro, se tem algum vestígio da Vitória ali dentro. E além disso, a perícia civil também coletou digitais em volta e dentro do carro, graças a um pó preto que eles têm que realça essas marcas de digitais. Ó, Marcelo, ó. Sim, ó.
Os peritos também iriam repetir essa investigação no Toyota Yaris, que pertence aos 2 homens que mexeram com a Vitória quando ela estava perto de casa, depois que ela desceu daquele ônibus. Porém, as equipes acabaram sendo redirecionadas pela descoberta de um outro carro, de um terceiro carro, que é um Gol branco que foi encontrado em Cajamar. Esse veículo teria sido abandonado na segunda-feira, 2 dias antes do corpo da Vitória ter sido encontrado, e segundo testemunhas, aquele carro estava lá desde segunda-feira. E agora as forças policiais apuram se a Vitória ou pessoas investigadas que passaram pelo local deixaram algum vestígio ali dentro do veículo. Pessoal, e a última notícia que temos é que um amante do Gustavo Vinícius, do ex-namorado da Vitória, chamado Daniel, é quem seria o autor do crime. Foi noticiado que ele contou com a ajuda de 2 comparsas para cometer o crime e teria sido motivado por ciúmes do Gustavo Vinícius. E essa é a última informação que temos deste caso. E enquanto isso, pessoal, a mídia fez um verdadeiro show midiático em cima da morte da Vitória, que todos acompanhamos. Em 2 oportunidades, na sexta-feira, ontem, dezenas de jornalistas que estavam na delegacia de Franco da Rocha testemunharam uma equipe da Polícia Científica e também papiloscopistas da Polícia Civil realizarem as perícias nos veículos. Então, eles acompanharam a polícia colocando a luz azul para encontrar eventuais manchas e fluidos corporais no veículo, coletando fios de cabelo e até colocando os cães farejadores para tentar confirmar se a Vitória esteve ali em um dos veículos. E claro que isso tudo deveria ser um trabalho feito com muita calma pela perícia, um trabalho minucioso e sem a presença de repórteres. Infelizmente, ainda quando comparamos com casos que ocorrem nos Estados Unidos, vemos como aqui no Brasil ainda estamos atrasados nesta questão de cuidado e também de profissionalismo. Obviamente, um trabalho de perícia deveria ser feito em um local isolado, sem a presença de repórteres. Tudo isso foi transmitido ao vivo por emissoras de televisão e os cinegrafistas que estavam presentes no local chegaram a se desentender enquanto disputavam o espaço na delegacia para fazer imagens dos peritos. E os fotógrafos também conseguiram, inclusive, identificar que um dos fios de cabelo coletados era loiro e enrolado, diferente do cabelo da Vitória, que era preto e liso. Então, sim, pessoal, eles ficaram tão próximos a ponto de participar da perícia ativamente, o que obviamente pode contaminar uma eventual cena de um crime. Eu não sei como isso foi permitido, se é comum isso ser permitido, eu acredito que não. E eu achei muito estranho eles deixarem repórteres acompanhar tão de perto assim o trabalho pericial. Mas o pior de tudo foi o que aconteceu na Rede Globo, quando o Carlos Alberto de Souza, o pai da Vitória, foi informado ao vivo durante o programa Encontro com a Patrícia Poeta de que o caso teria sido supostamente esclarecido. Ela falou que o crime era passional e que teria sido cometido pelo amante do ex-namorado da Vitória, amante do Gustavo Vinícius, e claro que o Carlos ficou completamente sem reação ao se deparar com essa informação, sem qualquer cuidado e aviso prévio. Ele foi informado assim ao vivo, foi despejada essa informação no ouvido daquele pai que já está sofrendo tanto. E claro, pessoal, esse é o tipo de informação que você não pode passar ao vivo para o pai de uma vítima, que acabou de saber que sua filha teve a vida tirada de uma forma completamente brutal. Isso tinha que ter sido passado para ele por uma pessoa adequada, com o mínimo de cuidado, para atenuar o sofrimento que já é gigante para ele e para toda a família. Eles conseguiram expor esse senhor de uma forma terrível, tudo por audiência, e demonstra o esgoto que se transformou a mídia tradicional. Eu também vi diversas pessoas culpabilizando a vítima, culpando a Vitória pelas pessoas com quem ela se relacionava. Independente de qualquer coisa, ela é a vítima, ela não tem culpa de nada. Quem é o culpado é quem cometeu esse crime cruel. E aparentemente, pelas últimas informações que temos, na verdade, quem cometeu este crime nem tinha um envolvimento direto com a Vitória, que seria o Daniel, amante de Gustavo Vinícius. Essa é a última informação que temos. Vamos aguardar a investigação, se eles vão apresentar novas teorias ou então novos suspeitos, elucidar melhor este caso, mas eu tentei trazer aqui todas as informações que temos até agora, tudo que foi noticiado e depois que foi corrigido também, como por exemplo, a questão do Gustavo Lira, o ficante da Vitória. Ele não foi preso, ele não é considerado um dos principais suspeitos deste caso, como foi noticiado, e ele acabou sendo confundido com Gustavo Vinícius. Bom, então é isso, e até o próximo caso.